Muito bem, hoje nós estamos aqui com o reverendo Gedeon no nosso Presbicast e ele é o entrevistado de hoje. E recentemente a congregação presbiteriana de Luzimangue se tornou uma igreja. Temos aí cerca de 2 semanas que isso aconteceu. E o reverendo Gedeon é um plantador de igrejas há muitos anos. Inclusive foi pastor da Igreja Presbiteriana Central, plantando igrejas aqui no Tocantins. E eu já gostaria de apresentá-lo e fazer uma pergunta também, onde ele vai continuar essa apresentação, né? Contando um pouco sobre a trajetória dele missionária, sobre a plantação de igreja nos locais onde ele passou, onde Deus o colocou. Então, reverendo Gedeon, seja bem-vindo, sinta-se à vontade no nosso meio e me fala aí um pouquinho sobre como foi a sua experiência, como é a sua experiência no campo missionário como plantador de igrejas. Eu quero agradecer, reverendo, pela oportunidade, pelo convite, é um prazer estar aqui. Bom, a minha trajetória de missionário, de vida missionária, começou exatamente quando eu tinha meus 15 anos, quando eu recebi o chamado para o ministério pastoral. E Deus, assim, de uma maneira muito linda, trabalhou isso no meu coração com uma frase que eu li numa revista chamada Mensagem da Cruz. Eu acho que essa revista era da editora da Igreja Metodista. E tinha uma frase lá que eu lia tudo sobre missões e tinha essa frase lá e me chamou muita atenção quando eu li que a frase era o seguinte: procura-se jovens corajosos que estão dispostos a saquear o inferno e povoar o céu. Essa frase me tocou e ela me toca até hoje de uma maneira muito especial. Só que naquele tempo existia um problema, eu tinha um sério problema. É que, como todos vocês sabem, eu sou deficiente de nascença. E nesse período ainda eu nem andava de muletas. E eu disse para o Senhor, sentado na cadeira da igreja, lá minha mãe estava cuidando da zeladoria, e eu sentado lá na cadeira, eu disse: Senhor, o Senhor aqui encontrou um jovem corajoso, que está disposto a saquear o inferno e povoar o céu. Só que eu não me locomovia. E depois, com o tempo, eu escrevi para várias missões, e elas foram unânimes em dizer não para mim, pelo fato da minha deficiência. Então, a minha trajetória missionária começou na década do finalzinho, já da década de 80, e eu comecei então a fazer missões na rua da minha casa, no colégio onde eu estudava, e Deus foi trabalhando isso no meu coração. Até que eu cheguei à fase adulta, então eu comecei a trabalhar na oficina mecânica. Olha só que ironia, né? Trabalhando na oficina mecânica, ajudando, desmontando o motor, caixa de marcha, carregando esses motores em cima, no peito, em carrinho de rolimã, e ajudando de alguma forma e trabalhando. Até que em 92 eu resolvi deixar tudo e seguir a minha vida cristã, porque eu era presbítero da igreja e estava percebendo que eu estava deixando o trabalho do Senhor, de fazer o trabalho do Senhor para fazer os meus. E aí eu comecei então a ser um evangelista itinerante, voluntário, em 92, em Belo Horizonte, trabalhando pela minha igreja, ajudando na plantação de 2 igrejas, uma em Belo Horizonte mesmo e a de Brumadinho, que depois todo mundo Brumadinho ficou famoso por causa daquele acontecimento, daquela tragédia. E hoje nós temos lá as 2 igrejas organizadas. Aí em 94, o conselho da igreja, da 10ª Igreja Presbiteriana, me enviou para o seminário de Noel Heller em Belo Horizonte, onde eu fiz um curso de preparação de obreiro. E eu trabalhei então na igreja como evangelista da igreja. E em 95 eu fui para o IBEL para fazer um curso no IBEL. E lá eu conheci o seu Dirceu, que era o presidente da Junta de Missões.
e ele me convidou para trabalhar na Junta de Missões Nacionais da nossa ITB. E por lá, então, eu fiquei 10 anos. Depois recebi o convite aqui para a Igreja Central de Palmas e caminhei até agora com esse projeto de plantação de igreja. Passando lá pela Betel, depois a 603, e agora Luzimang tendo a bênção de organizar, né? Fechando o nosso trabalho aqui na Igreja Central de Palmas com chave de ouro, né? Organizando a nossa igreja. Que legal, que legal. A gente percebe, né, a experiência, tanto tempo, eu até brinco com você, né, que eu vou correr para tentar te alcançar na idade, né? E já com essa experiência vasta, já com esse know-how que você tem, eu gostaria já de fazer a segunda pergunta. E a pergunta é, diante dos desafios, diante das lutas, diante do ministério de plantação de igrejas, o que você considera como tendo sido um grande desafio para você? E aí você pode também colocar no plural, né? Quais são os maiores desafios no trabalho de plantação de igrejas? Bom, você primeiro disse que você quer correr para me alcançar na idade, mas agora eu já vou fazer 60 anos, né? Tem que correr muito, né? E se eu parar nos 60, aí você vai me acompanhar. Mas o grande desafio, pastor, para mim, no ministério, inicialmente, que hoje, graças a Deus, pela misericórdia dele, não existe mais isso. Hoje eu sou uma pessoa muito amada da igreja e por onde eu passo, Deus tem sido bom para comigo, gracioso. Comigo e com a minha família, a gente é muito amado. Mas uma dos desafios que eu tive no início do meu ministério foi a rejeição. Eu chegar para falar de Jesus para uma pessoa a respeito da salvação e dizer para ele que Jesus Cristo, ele é o Senhor, ele é graça, ele é bondade, ele é misericórdia, que a gente precisa de arrepender dos pecados para termos comunhão com ele. Isso foi muito difícil, justamente por causa da minha deficiência. As pessoas olhavam para mim e falavam, mas você é pastor, você é um missionário e você é deficiente, você anda de muleta? Algumas pessoas diziam para mim, tem alguma coisa errada com o senhor, né? Pelo fato de que as pessoas às vezes pensam que um missionário ele é poderoso. Para muitos no nosso país, na nossa comunidade, o missionário é visto como um curandeiro, né? Um poderoso, aquele que coloca a mão sobre a cabeça das pessoas e elas são curadas. E de repente aparece eu andando de muletas, dizendo que sou um missionário, e isso é assustador para as pessoas. Então para mim foi um desafio, até eu conquistar essas pessoas e realmente apresentar a palavra de Deus do jeito que ela é, de forma simples, para que elas pudessem entender e aproximar-se do Senhor. Em alguns lugares que eu cheguei para entregar folhetos, em lojas principalmente, eu tinha uma bochetezinha que hoje eu não existo mais, né? E eu carregava ela cheinha de folheto. Em todo lugar que eu entrava, nas lojas que eu entrava, tinha alguém com a moedinha em cima do balcão, batendo com a moedinha em cima do balcão, e eu me apresentava, eu dizia o que eu estava ali fazendo na cidade, principalmente em Nova Alvorada do Sul, né, que é o Mato Grosso do Sul, e explicava às pessoas qual era a minha função ali. E entregava um folheto e convidava a pessoa para ir à igreja. E no passar do tempo, eu fui descobrindo que as pessoas achavam que eu era pedidor de esmola. Né? E depois eles puderam ver que a gente estava com algo muito melhor do que eles pudessem imaginar e que pudesse me oferecer. No que eu tirava o folheto da bochetezinha para entregar para pessoas, eles achavam que eu estava recebendo a moedinha para colocar dentro da bochete. Então, assim, graças a Deus, depois desse período, né, a comunidade foi aceitando isso com mais facilidade, Lhe conhecendo, e me conhecendo, e a igreja foi crescendo. Em Nova Alvorada eu vivi essa experiência, e eu fiquei por lá 3 anos, e quando nós saímos de lá,
nós deixamos uma igreja praticamente pronta, né? E eu lembro que uma vez também, a primeira vez que eu cheguei, que eu fui apresentado pelo pastor, um senhor, que era o único membro que tinha na cidade, ele disse, mas a missão mandou para esse lugar um pastor aleijado, né? E aí, será que ele vai dar conta? No final de tudo, ele viu o que a gente poderia fazer, porque o Senhor não escolhe tudo que é muito lindo, tudo que é muito certinho. Ele escolhe aquele que ele tem ordens para dar. E eu sou um desses que nesses anos todos da minha vida ministerial, missionário, o Senhor me chamou para isso, mesmo com as minhas limitações. O interessante é que, como você colocou, sempre vai haver barreira na comunicação do Evangelho, porque as pessoas levantarão barreiras para não ouvir a mensagem do Evangelho. Então, quando elas olham, percebem alguma coisa na qual elas podem se fixar como uma barreira, no seu caso, a limitação física, né? Então elas acabam colocando essa barreira exatamente porque não querem ouvir o Evangelho, né? Sempre a pregação do Evangelho, nós temos a rejeição, né? Inclusive a parábola do semeador mostra isso, né? E uma outra questão interessante para relatar, até baseado no Nick Vujicic, que nasceu sem os braços e sem as pernas, né? E ele escreveu um livro, né? Sem membros, mas também sem limites, no sentido de que ele se doava bastante e conseguia fazer muito pelo reino de Deus. E você mesmo com essa limitação física não tem limites no que diz respeito ao avanço, né? Você avança, vai, prega e fala de Deus, e isso é muito bom. Já fazendo um gancho em tudo isso que eu falei com a próxima pergunta, quais são as estratégias que você usou e que você usa no Ministério de Plantação de Igrejas e de Evangelização? Você falou um pouco sobre uma delas, né, que é a distribuição de folhetos, mas me fale um pouco mais sobre essa questão, até para que missionários, para que a igreja possa refletir um pouco na ação da evangelização. Qual estratégia a gente pode usar na pregação do Evangelho e como você trabalhou nesse sentido? As estratégias, pastor, elas são variáveis, porque, veja bem, para cada campo que a gente chega para plantar uma igreja, para cada estado, cidade, a gente percebe que a gente tem que criar novos recursos. Então, as mesmas estratégias que às vezes eu já usei em outros campos, até mesmo aqui na Igreja Central de Palmas, muitas estratégias que eu usei lá na Betel, né, na 603 Norte, hoje eu não consigo usar lá em Luzimangues, porque isso vai variando de lugar para lugar. Então, assim, mais uma das estratégias é o seguinte, a distribuição de folhetos, né, literatura, né, evangelística, Bíblia, e a gente também olhar as necessidades físicas das pessoas. Não basta só a gente oferecer o espiritual. A gente precisa de saber ver as necessidades básicas físicas das pessoas. Como Tiago exorta essa questão de você levar o espiritual, mas você também tem que levar o material. Então, são as estratégias que eu tenho usado e usei sempre. E sempre colocar à disposição, tirar as dificuldades das pessoas, vamos dizer assim, tirar as desculpas, dizer assim, mas eu não tenho carro, é longe, e eu não posso andar distância longe. Não, eu te busco, né? Eu venho te buscar, eu te levo, e a gente usa isso como estratégias. E outra coisa, uma das estratégias que a gente usa é fazer programações que vão levar a pessoa a refletir a sua vida com Deus. E muitas das vezes a gente não tem recursos, a igreja não tem recursos financeiros, principalmente, não tem uma logística. E aí a gente tem que criar tudo isso, né? Se a igreja não tem, você vai ter que criar esses recursos. Certa feita, um missionário chegou para mim e disse,
Gedeon, como é que eu faço para que eu possa desenvolver o trabalho na minha igreja, que eu não consigo desenvolver o trabalho no meu campo missionário? Eu falei, por quê? Ele disse, a gente tem muita dificuldade financeira. Então eu tenho dificuldade de desenvolver o trabalho por isso. Aí eu disse, então meta a mão no seu bolso. Porque é uma estratégia que você tem que usar. É você ter renúncia. É você renunciar àquilo que você tem para oferecer àqueles que não têm. Você tem que renunciar. Você tem que se doar. Então, são estratégias que a gente usa para poder chegar ao coração do necessitado, daquele que precisa da salvação. E fazer isso não por obrigação, não por peso, mas por amor. Em tudo que você fizer, demonstrar amor. Fazer por amor. Não querendo tirar a pessoa da sua acomodação, mas demonstrar a ela amor. Então, para mim, é uma das estratégias. E também é o ID, né, de Jesus Cristo. Ele diz que é para a gente rogar ao Senhor da Seara para que manda trabalhadores. E para mim não existe estratégia maior e melhor do que você orar e pedir ao Senhor para que mande trabalhadores. Só que você tem que ir, não pode ficar sentado. Arregaçar as mangas e ir, né? E ir fazer, e evangelizar e fazer a obra, né? Isso. Agora, nós olhamos essa perspectiva das estratégias, do que fazer, de como fazer, e muitas vezes nós fazemos errado, lógico, né? Sim. Nós não somos perfeitos e pensamos que pode ser feito algo ali no campo e algo não foi tão bom assim, e aí nós fazemos avaliações. Dentro dessa perspectiva, quais os erros mais comuns que você acha que um plantador de igrejas pode cometer? Olha, justamente quando ele não faz essa avaliação. Nós temos que ser autocrítico para você poder acertar o que você errou no passado. Então, tem coisas que eu cometi no passado que hoje eu tenho zelado e procurado não fazer. E para que também não haja esses erros, a gente precisa de criar recursos, como você tem que criar alguma coisa, não ficar o tempo todo praticando aquela ação, mudar os objetivos, mudar os projetos. Precisa de criar um projeto. Todo missionário tem que ter um projeto. Ele tem que saber onde ele está e onde ele quer chegar. A exemplo disso, o senhor viu o nosso projeto para Luzimangues. Nós fizemos um projeto de 4 anos. Nós sabíamos onde nós estávamos e onde nós queríamos chegar. Qual é o resultado? Chegamos com a organização da igreja. Então, o grande erro que às vezes um missionário comete é de não ter um projeto de trabalho. E às vezes a gente sai, como já aconteceu comigo, de sair para visitar, para distribuir folhetos, mas assim, só para também pensando que eu tenho que prestar um relatório. Mas nós precisamos de ter projetos, né? Não deixar que esse projeto falhe. Então, eu olhando para o nosso projeto hoje, para Luzimangues principalmente, eu louvo a Deus, porque o que eu fiz no passado que não deu certo, em Luzimangues agora deu certo, porque a gente tem algo na mão. E o missionário precisa de ter as suas cartas na manga para poder desenvolver bem o trabalho. Se um projeto que ele está fazendo não está dando certo, pois ele mude, ele busque outros projetos, outros recursos. E Deus vai dando essas capacidades para a gente, vai abrindo a nossa mente para fazer esse desenvolvimento. Muito bom. E é interessante essa realidade porque o projeto é importante para que nós venhamos nos manter no rumo e a avaliação também é importante para que nós venhamos nos manter, né? Isso é muito bom. Para que a gente caminhe para o fim,
A nossa conversa está muito boa. E aí eu gostaria que você falasse com o pessoal que está em casa, né? Alguns estão nos ouvindo, os jovens. E aí, quais os conselhos você daria para alguém que quer ser um plantador de igrejas? Ou até mesmo alguém que já é um plantador de igrejas. E então, alguns conselhos para essas pessoas, né? Além do mais, muitas pessoas estão em congregações, em campos missionários e podem auxiliar o pastor, né? Então, quais conselhos você poderia encerrar aqui a nossa conversa, falando para essas pessoas a respeito do que fazer para que a obra do Senhor avance no campo missionário e na plantação de igrejas? Bom, eu sempre tenho recebido essa pergunta, pastor, de pessoas que querem se tornar um missionário. E às vezes pergunta o que fazer, como que ele precisa, o que precisa fazer para ele se tornar um missionário, um plantador de igreja. Aliás, lá na nossa igreja agora de Luzimangues, nós temos alguns irmãos que querem se tornar missionários e continuar o projeto missionário da nossa igreja. Bom, o que nós precisamos primeiro é termos uma vida de oração, nos colocar à disposição do reino, fazer aquilo que o Senhor requer de nós, não importando o lugar, onde, porque às vezes nós queremos fazer o trabalho missionário, mas nós queremos fazer onde nós queremos, não é onde o Senhor quer. Tem naquele hino do nosso cenário que diz: nem sempre será para onde eu quiser que o mestre me deva enviar, me queira enviar. Nós devemos fazer o trabalho missionário onde o Senhor quer. No início, como eu disse, eu fui rejeitado pelas missões, pelo fato da minha deficiência, e eles disserem para mim que era difícil, né, o trabalho missionário, o trabalho é árduo, e é mesmo, é um trabalho árduo, mas uma missão me convidou para ir conhecer o alojamento deles, o local deles. E eu cheguei lá, eu vi alguns missionários trabalhando de pedreiro, construindo, varrendo, lavando, cuidando de muita coisa dentro do seminário, e eu cheguei a uma conclusão e disse: é difícil mesmo. Eu não posso carregar, por exemplo, tijolo, carrinho de massa, saco de cimento, eu não posso fazer isso. Mas aí o Senhor colocou no meu coração que eu posso ser missionário na minha casa, eu posso fazer missões na minha rua, no meu colégio. Como que você pode ser um missionário? Comece assim, fazendo missões na sua escola. Eu, por exemplo, eu vou contar esse segredinho aqui, agora todo mundo vai ficar sabendo, mas quando eu tinha esse desejo no coração, mas eu ia para a minha escola e o Senhor me deu a bênção de aprender a tocar violão, e aí eu ia para a escola e chegava lá na escola, a gente tinha um intervalo de 40 minutos, e eu tocava as músicas, vamos dizer, mundanas. Eu tocava a música do Raul Seixas, do Roberto Carlos, e juntava aquela turma de colegas e alunos para a gente cantar no intervalo. Mas depois nós chegamos a uma conclusão que eu estava perdendo a oportunidade de falar de Jesus para os meus colegas. E aí eu mudei a estratégia. Eu comecei então a tocar Vencedores por Cristo, Logos, Rebanhão, porque eram os grupos da época. Alguns recuaram e outros se aproximaram. Nisso, a diretora da escola então abriu um espaço no colégio para que a gente pudesse então anunciar o Evangelho, falar de Jesus. E naquele ano nós conseguimos levar 60 jovens a Cristo para a nossa igreja. Então, assim, quem quer fazer missões? Começa com coisa simples, coisa que você pode fazer, coisa que não vai pesar a você, né? Fazer missões é isso, é se colocar à disposição, a serviço do Mestre. Tem muita coisa dentro da nossa igreja que nós podemos fazer. Fazer missões é até você ajudar na limpeza, na faxina da igreja. Isso é missão, é uma ordem que você recebe para o Senhor, e você faz tudo para a glória de Deus. Não faça nada para si mesmo. Não espere elogios. Faça para o Senhor. Porque fazendo para o Senhor,
a gente vai obter os resultados esperados e desejados do nosso coração. Então, para você que tem aí vontade de ser missionário, comece a trabalhar com a sua igreja, coloque à disposição do seu pastor, chame ele e fale: pastor, o que eu posso fazer na igreja? E aí o pastor vai descobrindo que você tem talentos para compartilhar com os de fora, com os outros. E de repente você é encaminhado para o seminário, né, para o IBEL, para os nossos seminários teológicos, e você tornará então uma bênção para o ministério da Igreja Presbiteriana do Brasil. Muito bem, muito boa suas colocações. Inclusive, nós podemos até fazer um link, né, com uma frase muito famosa, fazendo um link com a sua fala. A frase diz o seguinte: muitos estão dispostos a ir do outro lado do mundo, mas não estão dispostos a ir do outro lado da rua. Então, isso reflete a ideia de muitos apaixonados que querem fazer missões na África, em vários lugares, mas que não atravessam a rua para falar ao seu vizinho da mensagem do Evangelho, né? Eu conheci pessoas assim, pastor. Pois é. Muitos jovens da minha época tinham esse desejo no coração de fazer trabalhos do outro lado do mundo, principalmente na África, né? Todo mundo tem os olhos voltados para a África, né? E às vezes deixava de fazer missões com os nossos vizinhos. Assim, para eu encerrar minha fala, o senhor falando isso, o senhor me fez lembrar de algo que eu fazia, que eu irritei muito os meus vizinhos nesse período. A igreja comprou um alto-falante de 1000 watts com 4 bocas e colocou na torre da igreja. E aí aquele alto-falante ele atingia uma boa margem do nosso bairro, e eu comecei então a levantar. Minha mãe era zeladora da igreja, nós morávamos no fundo da igreja, e aí eu comecei a levantar às 5 da manhã, e eu ligava aquele alto-falante e colocava para tocar as músicas de Luiz de Carvalho, de José de Paulo, Denise. E aí os vizinhos começaram a reclamar, e aí um dia chegaram lá no conselho da igreja e reclamou. O conselho da igreja me proibiu. E eu falei: tá certo, não vou mais fazer isso. Mas eu colocava 5 da manhã, meio-dia e 6 horas da tarde. Todos os dias. E aí eu falei: tá bom, eu não vou fazer mais isso não. Mas era só enquanto o pastor virava as costas, no outro dia estava eu lá fazendo a mesma coisa. Até que a solução encontrada foi tirar o alto-falante, arrancar o alto-falante da igreja, para que eu não fizesse mais aquilo. Mas hoje os vizinhos da igreja, para a glória de Deus, eles são todos crentes. E eles hoje falam: se o Gedeon não estivesse aqui. O Senhor nos usa de todas as formas. A gente não precisa, nós precisamos ter coragem, não ter medo. Quando ele diz para Josué: tão somente ser forte e corajoso, é para a gente ter coragem. Não recuar diante das adversidades ou das acusações ou das cobranças que nos sobrevêm como missionário, principalmente aqueles que estão iniciando, que têm esse desejo no coração de ser um missionário como eu tinha. Hoje, para mim, é uma realidade, isso é tranquilo, né? Eu vivo isso muito naturalmente. Muito bom. E aí eu gostaria de findar dizendo o seguinte para você. Muitos pensam que ser um missionário é aquele que deixou uma profissão para poder se dedicar integralmente para o ministério. Mas me valho das palavras de Spurgeon, que disse: todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. Então você, que me ouve e é cristão, com certeza você também é um missionário, tá bom? Estamos chegando ao fim do nosso episódio hoje de entrevista aqui com o Reverendo Gedeon, no nosso Presbicast. Agradecemos a você que ficou aí grudadinho conosco, assistindo todo o episódio, e logo mais estaremos juntos novamente, tá bom? Pastor Gedeon, muito obrigado, que Deus continue abençoando a sua vida e o seu ministério. Amém, Deus abençoe o senhor também, muito obrigado pelo convite, e estamos juntos. Foi um prazer estar com vocês na manhã de hoje. Um abraço a todos os nossos queridos irmãos que nos assistiu nesse momento. Fiquem na paz, um abraço.